Vamos então iniciar a nossa catequese, né? De hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Vamos então iniciar hoje o tema da nossa catequese, que hoje nós vamos conhecer um pouquinho, né, rapidamente, tem que ser bem rápido, né, sobre um dos componentes da Santíssima Trindade, o único que a gente ainda não viu. Nós já estudamos um pouquinho sobre quem é Deus, né? Vimos também um pouco sobre quem é Jesus Cristo, né? Falamos sobre o Pai, falamos sobre Filho, e agora vamos falar então da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, que é aquele que nos guia neste mundo, né? Depois que Cristo partiu, deixou esta vida. O texto que eu vou ler, então, o texto que nos é proposto, está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Quem quiser pegar a Bíblia para acompanhar, eu vou ler então e vocês vão acompanhando na Bíblia de vocês. A minha Bíblia, né, vocês sabem, é a da CNBB. Essa aqui, no caso, é só o Novo Testamento, mas tem também ela inteira. Essa aqui é só os livros do Novo Testamento. Então vamos lá. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Encontravam-se em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos estavam pasmos e perplexos e diziam uns aos outros: que significa isto? Mas outros zombavam: estão cheios de vinho doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estão cheios de vinho doce. Né? Foi o que disseram para os apóstolos por conta da ação do Espírito Santo. Às vezes, quando a gente olha uma pessoa que está inebriada do Espírito Santo, né? Cheia do Espírito Santo, dá a impressão que ela está meio passada, né? Porque fala, às vezes, até demais. Mas não é a ação do vinho, é a ação do Espírito Santo. Embora Cristo seja comparado, né, nas bodas de Caná ao vinho novo, aquele que dá sabor à nossa vida, né? Mas é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que agiu no coração daqueles discípulos, né, para que eles motivasse eles para que eles pudessem, então, a partir dessa presença do Espírito em suas vidas,
levar a mensagem de Cristo para todos os homens, para toda a humanidade. Então nós sabemos, né, nós, como cristãos, que a nossa fé que a gente professa é uma fé trinitária. Temos Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor e Deus Espírito Santificador. É claro que digamos assim, um jeito da gente chamar, de distinguir essas três pessoas. Porque Deus Pai também é Redentor, Deus Pai também é Santificador, o Espírito Santo também é Criador e também é Salvador. Jesus também é Criador e também é Santificador. Porque, na verdade, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um só Deus. Nós não somos uma religião politeísta que acredita em três deuses, mas é um Deus só que se manifesta em três maneiras diferentes. É o Deus Pai, que depois que cria a humanidade, que prepara o mundo para nos receber, que cria a humanidade, nos coloca aqui e depois vai preparando essa humanidade para receber a revelação dele. Porque Jesus é aquele que vem nos dizer quem é o Pai. Porque quem olha para Jesus vê Deus. Então, Jesus é aquele que vem trazer a revelação do Pai. Mas ele não fica sempre, ele fica por um tempo só. Depois ele volta para junto de Deus. Quando ele volta, ele não nos deixa sozinho, deixa o Espírito Santo, que é Deus presente na nossa vida todos os dias. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, que se faz presente todos os dias na nossa vida. E muito mais do que conhecer com a nossa razão quem é o Espírito Santo, o que a gente precisa deixar claro nesse encontro, né, é pedir que o Espírito Santo, né, sempre ilumine o nosso coração, a nossa mente e todo o nosso ser, porque é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos enriquece, é Ele quem nos motiva para nós vivermos todos os nossos propósitos. E eu tenho absoluta certeza, todos vocês que estão aqui nessa catequese, não só os que estão hoje participando, mas todos que vão assistir, todos os que estão participando dessa catequese, estão aqui por uma motivação, porque o Espírito Santo trouxe vocês aqui. Talvez até vocês tenham vindo, como eu já disse algumas vezes, né? Eu vou fazer a catequese porque eu não tenho a crisma, então eu preciso fazer a crisma para poder ser padrinho de batismo. Né? Como tem alguns de vocês que eu tenho certeza que a motivação principal foi isso aí. Mas quem foi que foi lá no ouvido do pai da criança e falou assim, chama tal pessoa para ser padrinho? Mas ela não tem crisma. Mas é para isso que eu estou chamando ela. Essa é a minha motivação. Né? Para trazer esse meu filho que está afastado, para ajudar essa pessoa a entender melhor essa fé que ela professa. Então, é o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que trouxe cada um de vocês aqui. E é ele que motiva essa nossa caminhada, ele é que nos impulsiona. Né? Ele é a presença de Deus cotidianamente na nossa vida a nos motivar. Não desanima, não desista. É aquela voz que fala no nosso ouvido, não desanima não, isso vai passar, as coisas vão melhorar. Não há mal que sempre dure. Não é isso que a gente ouve muito? Né? Não há mal que sempre dure. É Jesus quem nos revela que enviará o Espírito Santo. Então, depois que ele passa a sua existência terrena, terminou a missão dele, ele é entregue para as autoridades morto, sepultado, ressuscita, convive com seus discípulos, né, para mostrar por que ele veio, que foi para vencer a morte, para nos dar a vida, como nós vimos na catequese passada. Ele vai, então, de volta para o Pai, mas não nos deixa sozinhos, ele nos deixa o Espírito Santo. E esse texto que nós ouvimos de Pentecostes é justamente o envio do Espírito Santo. É quando Deus envia o seu Espírito sobre a igreja para que nós não fiquemos sozinhos nessa caminhada. Então, o Espírito Santo, na verdade, ele não foi criado em Pentecostes, ele já existia, porque ele é Deus. Então, existe desde sempre. Aliás, não existe, né? Lembra que eu falei na catequese esses dias? Porque ele é. Deus não tem início, não tem meio e não tem fim.
Desde sempre e para todo sempre, Deus é. Então, o Espírito Santo também estava presente na criação. O texto da criação nos lembra que, quando Deus criou tudo, o Espírito Santo pairava sobre as águas. O Espírito pairava sobre as águas. Esse Espírito que pairava sobre as águas, que foi o Espírito criador de tudo, é o Espírito Santo. É Deus. Presença de Deus. Manifestação de Deus na história da humanidade. Quando Ele cria, quando Ele nos dá a vida em Jesus Cristo e quando Ele nos santifica pelo Espírito Santo. É o mesmo Deus. Então, o Espírito Santo já existia desde antes. E em toda a nossa história, desde a criação, esteve sempre presente. Em todos os santos, nos patriarcas, em Moisés, em Arão, José do Egito, todas as histórias que nós contamos aqui para vocês nessa catequese, desde o início, todos esses patriarcas que a gente conheceu, né? Abraão, Moisés, José, Isaac, Josué, em todos eles a presença de Deus era o Espírito Santo motivando eles. O Espírito Santo que falou pelos profetas, como nos lembra o livro dos Hebreus, da carta aos Hebreus, né? Em Gálatas também São Paulo fala isso. O Espírito Santo agiu durante toda a história, motivando, impulsionando, e agora nos discípulos em Cristo, quando Jesus vai, ele envia seu Espírito Santo em Pentecostes para que o Espírito Santo entre e haja na vida dos discípulos e a partir daí ocorra a grande transformação. Se a gente olhar os discípulos depois da morte de Jesus, o que aconteceu com eles? Ficaram corajosos? Não, não vamos desanimar. Jesus morreu, mas a gente vai dar continuidade no seu projeto, no seu trabalho. Não, todos eles ficaram medrosos, com medo. O texto aqui ainda nos lembra isso, né? Estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. Eles temiam pela sua vida. Estavam todos eles apavorados, sem coragem de seguir em frente. Mas aí, quando recebem essa unção, quando o Espírito Santo desce sobre eles, em forma de línguas de fogo, né, e passa a fazer parte da vida deles, eles se transformam em homens corajosos, que não temem mais a morte e saem pelo mundo pregando o Evangelho de Cristo. É isso que acontece com todos aqueles que fazem esse encontro pessoal com Cristo, que recebem essa graça do Espírito Santo em suas vidas, se sentem motivados, não temem mais a morte, porque sabem que a morte não é o fim, mas conscientes da sua missão de ser evangelizadores, de levar a boa nova de Cristo a toda a humanidade, né? Não temem mais nada, enfrentam tudo e vão. Foi isso que aconteceu com os discípulos. E é isso que acontece hoje com cada um de nós. Com todos vocês também. Não é porque vocês não foram crismados, ou alguns até não foram batizados ainda, que o Espírito Santo não habita em vocês. Não. No momento da vida, quando Deus deu a vida a cada um de nós, esse gesto de amor de Deus em derramar o sopro dele em nós, o ruá de Deus, como dizem os judeus, né? Espírito, a palavra espírito em hebraico é ruá, né? A própria sonoridade dele já lembra o sopro, né? Ruá, sopro de Deus em nós. Quando Deus cria Adão, ele sopra, ele dá o seu ruá para Adão. E cada um de nós também, quando fomos criados por Deus, recebemos esse mesmo ruá, esse mesmo sopro de Deus, que é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos publicamente filhos de Deus. Através do sim dos nossos pais, a gente passa a fazer parte da família de Deus, mas Deus já está conosco. É como se disséssemos, agora publicamente eu quero dizer, sou filho de Deus. E por isso recebo o batismo. Quando crismo, declaro a todos publicamente, assumo a minha missão como cristão. Meus pais lá atrás, no dia do meu batismo, quando eu não tinha consciência do que estava acontecendo, daquele gesto, meus pais assumiram esse compromisso por mim. Agora eu, como sou adulto, como tenho consciência
das minhas responsabilidades, eu mesmo assumo esse encargo para mim. Sou cristão e vou levar a palavra de Cristo aonde eu for. Isso é crismar. É isso que vocês estão querendo? Estão dispostos a isso? Então vamos lá. Para compreendermos então o Espírito Santo, é necessário que nós nos aproximemos e cultivemos um relacionamento de intimidade com Deus. O Espírito Santo só se apresenta para nós, só se torna presente na nossa vida quando nós buscamos Deus. Deus não é um Deus que força a amizade. Deus não é um Deus que vem à força na nossa vida, que nos obriga a segui-lo. Não. Deus é um Deus que respeita a nossa liberdade. Que só vem até nós quando nós chamamos. Que só vem até nós quando nós permitimos que Ele faça parte da nossa vida. Só podemos falar do Espírito Santo enquanto relação de amor. Olha só. O Espírito Santo só existe para nós quando existe essa relação de amor entre pessoas, entre nós e entre Deus. O Espírito Santo é a ponte do amor que liga nós e Deus. O Espírito Santo é o amante, Jesus é o amado e Deus é o amor. É uma relação de amor que existe na Santíssima Trindade, que a gente vai estudar na próxima catequese, um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho sobre ela. Mas, essencialmente, é uma relação de amor. Porque a essência de Deus é amor. Então, de Deus só pode sair amor. De Deus não sai desgraça. De Deus não sai coisa ruim. De Deus não sai praga. De Deus não sai castigo. Porque Deus não é um Deus castigador. Deus é um Deus de amor. É um Deus misericordioso. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. E se toda essa caminhada da catequese vocês conseguirem colocar apenas isso na cabeça, já vai ter valido todo o nosso trabalho, toda a dedicação dessa equipe de catequese. Deus é amor. Deus é misericórdia. É importante, então, destacarmos que esse conceito, né, de Espírito Santo como Deus, como membro da Santíssima Trindade, não foi algo que foi assim já desde o início da igreja sedimentado. Na verdade, a igreja foi, depois que Jesus foi embora, a igreja, os filhos da igreja, né, os discípulos, as comunidades que eles foram formando, enfim, os cristãos, eles foram aos poucos entendendo a mensagem que Cristo disse. Toda essa concepção doutrinária que a igreja tem hoje, o Catecismo da Igreja Católica, né, que é esse livro aqui, que não é fininho, que é bem grosso, que tem aqui explicada toda a nossa fé, tudo que nós acreditamos está aqui. Para chegar nisso aí foi preciso muita discussão, muito estudo, muita iluminação do Espírito Santo, para que a gente pudesse hoje ter a firmeza de podermos afirmar como é a fé católica, em que nós acreditamos. O creio, que é um resumo de tudo isso aqui, que é um resumo da nossa fé, ele levou mais de 300 anos para ser elaborado, para ser organizado. Então, aos poucos, a igreja foi entendendo esse mistério que é a nossa fé. Então, só no ano 381, quer dizer, 381 anos depois que Cristo nasceu, 350 anos depois que Cristo morreu, é que a igreja foi entender essa concepção do Espírito Santo. E no concílio que aconteceu numa cidade chamada Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, né? Que foi possível tudo isso, que veio esse entendimento de Cristo, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A partir dali, no ano 381, a igreja afirmou: o nosso Deus é um Deus trinitário. Nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Deus que derrama sobre nós as suas bênçãos. Deus que derrama sobre nós o seu amor. Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. É o Deus que acompanha a gente no nosso dia a dia. É o Deus que nos motiva. É o Deus que nos anima para a gente continuar. A palavra animar vem justamente de espírito,
Porque espírito é ânima. Eu não sei se é grego, né? Mas é ânima. Então, a palavra animar já vem disso, dessa concepção de que é o espírito que nos motiva, é o espírito que nos caminha. Quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos animados, né? Estamos fortalecidos, estamos motivados a fazer alguma coisa de boa na vida, né? É o Espírito Santo que é esse que nos impulsiona para esse caminho de Deus. Então, o Concílio de Constantinopla, em 381, a igreja professou a fé no Espírito Santo, quando escreveram lá assim, ó: cremos no Espírito Santo, que é o Senhor que dá a vida e que ele procede do Pai. Depois, a igreja criou a concepção, né, mais para frente, de que, na verdade, ele procede do Pai e do Filho. Então, a geração do Espírito Santo vem junto, Pai e Filho. Não existe pessoa maior ou pessoa menor no Espírito Santo, mas todos são o mesmo Deus que caminha conosco. E nessa leitura, né, o Espírito Santo, né, uno e igual ao Pai e ao Filho, que é da mesma substância e também da mesma natureza, e por isso ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Quando nós fazemos a adoração ao Santíssimo Sacramento, que para nós é o Cristo em pessoa, que está ali no meio de nós, que está ali presente conosco, na verdade, quando a gente faz essa adoração, nós estamos adorando Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Pai e também Deus Espírito Santo. Porque quem faz o milagre acontecer é o Espírito Santo. Quando o padre, durante a oração eucarística lá na missa, ele impõe as mãos sobre aquelas oferendas que estão em cima do altar, que são pão e vinho, quando o padre impõe as mãos e clama o Espírito Santo, ele vem e transforma tudo que está em cima do altar, que é pão, em corpo, e o que é vinho, em sangue. É o Espírito Santo que faz o milagre acontecer. É Ele. Então é por Ele que acontece. E se depois a gente pode adorar o Cristo presente no Santíssimo Sacramento do altar, na Eucaristia, é por ação do Espírito Santo que ele se coloca ali. E nessa leitura bíblica, então, que nós estudamos hoje, que ilumina esse nosso encontro, nós vemos que depois da sua morte e ressurreição, Jesus envia ao Espírito Santo aos apóstolos que estavam lá no cenáculo, com medo, sem saber o que ia acontecer. E o Espírito Santo, então, é quem os impulsiona para, a partir de agora, né, passado esse temor, o Espírito Santo vem e os motiva, os impulsiona e dá ânimo para que eles saiam em missão, enfrentando os medos e inseguranças. É o mesmo Espírito Santo que hoje continua a motivar, animar e impulsionar a todos nós, igreja hoje. Porque a igreja de Cristo não é aquele templo que está lá. O templo é o lugar onde nós nos reunimos, mas a igreja de Cristo somos todos nós. É cada um de nós que assume esse compromisso, que recebe essa unção do Espírito Santo a cada celebração da Eucaristia. Mesmo que a gente não possa comungar fisicamente o corpo de Cristo, mas o Espírito Santo vem para todos. E ali, eu já não canso de dizer isso, na celebração da Eucaristia acontece o grande milagre pedido por Cristo quando ele reza para Deus, lá no Jardim das Oliveiras, no último momento, com seus discípulos. Ele reza para Deus, aquele discurso bonito que ele faz, aquela oração bonita que ele faz de entrega ao Pai, aonde ele diz assim que ele reza não só por aqueles ali que estavam com ele, mas por todos os que haviam de vir e queriam acreditar nele. E ele pede para Deus para que assim como ele e o Pai são um, e é o Espírito Santo está presente aí nessa união, assim como ele e o Pai são um, que todos nós, todos os homens e mulheres, sejamos também um só em Cristo. Naquele momento da Eucaristia, a gente realiza esse milagre, porque ali todos nós comungamos o corpo de Cristo. Mesmo aqueles que não comungam o corpo físico de Cristo e comungam de maneira espiritual, também comungam o mesmo Cristo.
E aí o mesmo Cristo que habita na Maiara, que habita no Gilmar, que habita na Roseleide, no Rony, na Patrícia, na Maria, em cada um de nós é o mesmo Cristo. E não existem dois Cristos, três Cristos, 100 Cristos, é um só. Então o mesmo Cristo que está em mim está em você também. O mesmo Cristo que está em mim está em você também. E aí nós somos um só em Cristo. Por isso a gente não pode faltar a Eucaristia. Por isso nós não podemos deixar de ir na missa. Ah, diácono, mas eu não posso comungar, então. Mas e daí? Você comunga do corpo de Cristo espiritualmente. Você comunga da comunidade que está ali presente. Né? Não é só a Eucaristia. É muito pouco. Cristo dá muito mais do que o seu corpo para nós. Né? A Eucaristia é muito mais do que simplesmente comungar. A missa é muito mais que isso. Missa é palavra de Deus que entra pelos nossos ouvidos e passa pelo nosso entendimento, pelo nosso coração. É comunidade que se reúne para celebrar. É vivência comunitária. E se você não pode, porque não estamos vivendo num tempo de pandemia, e você quer se resguardar, tem medo, fique em casa, mas reze junto. Participe da missa pelos meios de comunicação. Se não der para participar da missa na São José, tem a missa das emissoras católicas, é Rede Vida, Aparecida, Canção Nova, Pai Eterno. Tem muitas opções. Só não participa da missa porque não quer. Porque não existe desculpa. Ah, diácono, mas eu só posso 10 horas da noite. Tudo bem, tem emissora que transmite a missa do Papa, que ele faz de manhã, passa às 10 horas da noite. Entra no YouTube e assiste a missa gravada. Então, se a gente não faz, é porque não quer, não é porque não pode. Ah, mas a minha conexão é ruim. Então, pelo menos ouve. Tem rádio que transmite também. Se a gente buscar, a gente acha. Quando a gente quer alguma coisa, a gente busca e acha aquilo lá. Mas, de repente, a gente acha que a missa não é prioridade. Que essa vivência com Cristo não é prioridade. Como é que você vai ser cristão sem isso? Ser cristão não é só você dizer, eu sou cristão. Acreditar em Cristo não te leva para o céu, não. O diabo também acredita em Cristo. Ele não vai para o céu. Sabe por que ele não vai para o céu? Porque ele não quer. Ir para o céu é uma coisa que nós temos que querer e buscar viver isso. Então, a fé católica, o ser cristão, é muito mais do que dizer-se cristão, mas é viver como cristão. Essa é a parte mais difícil. Mas é o que nos mantém como cristão, é o que nos sustenta como cristão. É ser cristão, viver como Cristo, não como o mundo quer, não como as pessoas acham que você deve viver, é como Cristo viveu. Esse é o jeito que cada um de nós deve buscar viver. E sempre buscar isso, criar essa intimidade com Deus, criar essa intimidade com Jesus Cristo, criar essa intimidade com o Espírito Santo. Tem gente que nem reza para o seu anjo da guarda, que nem sabe que tem um anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda que Deus deu para nós. Mas a gente precisa criar intimidade com ele, rezar para ele, rezar com ele. Rezar o terço, rezar uma Ave Maria. Se você não souber uma oração de cor, não tem problema. Fala com Deus. A oração é um diálogo com Deus. Não precisa ser uma coisa formal, decorada. Pode ser uma coisa informal. Como se você estivesse conversando com uma pessoa, amiga sua ali do lado. Esse é Deus que quer fazer-se presente na sua vida. Está contigo todos os momentos, em todas as etapas da sua vida. Porque se você vive hoje, é porque Deus te deu essa vida. Se você está aqui hoje no meio de nós, convivendo com as pessoas, é porque Deus deu a vida para você. E Ele quer que você viva essa vida em plenitude. E para viver em plenitude é só com Deus. E para que a gente viva essa vida com Deus, nós precisamos criar intimidade com Ele. Chamar Deus de amigo, Deus uma pessoa próxima, querida, não um Deus distante, um Deus castigador,
Que a gente às vezes tem muito essa imagem na cabeça. Não, Deus não é isso, não. Deus te ama e quer viver do teu lado sempre, todos os dias. Busque isso. O Espírito Santo jamais vai deixar de conviver com você. Vamos encerrar então a nossa catequese, agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a nossa mãe, Nossa Senhora, né, pelo amor que ela derrama em nós e pela intercessão que ela faz para nós junto de Deus, como nossa mãe querida. Aqueles que quiserem podem ligar os microfones, vamos rezar juntos então a oração da Ave Maria, encerrando essa nossa catequese. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do nosso querido padroeiro São José Operário e da nossa Mãe Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.